experimente a galinha doroê, preparada com ingredientes especiais aqui do mercado de Addis Ababa, na Etiópia. Durante o preparo desse prato, é preciso checar a cada minuto. Benin tem um pé no Brasil. Feijoada, acarajé, abará, caruru e mocotó fazem parte da gastronomia. Adicionamos um pouco de peixe salgado, cebolas e quando tudo estiver fervendo, adicionamos os temperos. A cozinha, as receitas, os modos, os temperos. A gastronomia é um universo amplo e fascinante que passa pelos ingredientes, pelos utensílios, pelos sabores e saberes do homem. História, geografia e religião também têm influência na mesa. E de todas as cozinhas do mundo, a africana é a que melhor reflete essa realidade. Com sua variedade, a comida da África é um retrato do continente. De norte a sul, encontramos pratos que misturam influências mediterrâneas, tribais, asiáticas e árabes. Na mesa africana, cabem misturas e temperos de todo o mundo. Mas o que é sempre servido em todos os países é a hospitalidade. O ingrediente sempre oferecido aos convidados, viajantes, estrangeiros. Eu e a repórter Aline Macari trazemos para você algumas das comidas mais tradicionais e um pouco da história e dos sabores da cozinha africana. Após a abolição da escravatura, os africanos voltaram para casa com novos costumes. Hoje, os pratos importados no século XIX continuam nas mesas. Feijoada, acarajé, abará, mocotó são receitas do dia a dia dos beninenses. Benin é a terra de origem de muitos escravos trazidos para o Brasil. Até hoje mantém forte vínculo cultural com a Bahia. Laços que começaram com um antigo mercador de escravos brasileiro chamado Francisco Félix de Souza. Nascido na Bahia em 1754, Félix de Souza recebeu o monopólio do tráfico de escravos do rei beninense Adadonzan Nguesso, após ajudá-lo a recuperar o trono. Em 1818, o brasileiro se converteu em Xaxá I, o vice-rei da antiga Benin, e num dos principais exportadores de escravos para as Américas. Dom Francisco Félix de Souza foi quem trouxe o azeite de dendê do Brasil para o reinado de Daomé, do rei Gueso, que o nomeou em 1821 vice-rei do reinado de Daomé. Foi graças a Dom Francisco Félix de Souza que o Benin começou a cultivar a mandioca. Essa não era uma cultura africana. A primeira vez que o gari, que é a farinha de mandioca, foi fabricada no Benin foi em Abomey, no lugar onde fica o atual mercado de Abomey, o mercado Rão de Giro. Foi para lá que Dom Francisco Félix de Souza levou brasileiros para ensinar os africanos a processar a mandioca. Nós falamos dos anos 1800, 1845 a 1847. Daqui a pouco terão se passado 2 séculos que a população desta parte da África começou a comer a comida brasileira. Nos restaurantes de Cotonou é comum encontrar comidas típicas do Brasil, mas preparadas com toque africano. O acará ou acarajé, tradicional bolinho baiano, virou parte da culinária beninense. Feijoada, azeite de dendê e inhame também se tornaram pratos nacionais. Aqui em Benin, as delícias do Brasil ganham outros nomes, sotaques e combinações. Aqui nós temos 3 pratos que têm muita semelhança com pratos do Brasil: o caruru, o abará e o mocotó. Todo o resto que você vê aqui são especialidades beninenses. No Benin, o quiabo é chamado de gombô. E como é preparado o gombô? Nós cortamos o gombô e o colocamos no fogo. Colocamos primeiro a água para esquentar no fogo com um pouco de bicarbonato de potássio dentro. É isso que dá essa cor esverdeada e é viscoso.
E quando colocamos o bicarbonato, deixamos cozinhar alguns minutos. É o tempo apenas de ferver. Depois adicionamos um pouco de peixe salgado, cebolas e quando tudo estiver fervendo, adicionamos os temperos, gengibre, pimenta do reino e outros temperos que ajudam a apurar o sabor. Colocamos sal e depois adicionamos camarão amassado. Depois que colocamos tudo isso, deixamos cozinhar mais alguns minutos e só então colocamos os legumes. Mas no Brasil não é assim. A maior parte do preparo é parecida, mas no caruru dos brasileiros, nós constatamos que eles não colocam o bicarbonato de potássio. E é por isso que esse prato não é viscoso no Brasil. O Benin tem uma gastronomia simples, mas muito saborosa, graças à qualidade dos ingredientes utilizados na preparação. Até mesmo as receitas mais simples, sem requintes, levam temperos muito conhecidos no Brasil, mas com toque africano, como nesta feijoada beninense que Irene Blagodi, tataraneta de baianos, vai fazer pra gente. Aqui no Benin, para fazer uma feijoada, eles pilam o feijão para tirar o suco dele. Botou um pouquinho de água no feijão pilado para tirar o suco. Esta casca é para deitar fora. Aqui a casca não serve. Olha que interessante, eles também usam folha de louro fresco, gengibre e usam tomate para preparar a feijoada. A carne é preparada à parte e o feijão à parte. Depois é que se mistura já no final. Eles colocam louro fresco no fim, na parte final para dar só o cheiro. Comme ça? Très bom. E para completar, uma receita de outro sucesso gastronômico muito popular por aqui, o blocotó. Isso mesmo, o famoso mocotó brasileiro. A diferença é que no blocotó tem a pata e o rabo do boi, são os dois juntos. A gente mistura esses pedaços do boi no mesmo prato. No caldo, a gente coloca um pouco de óleo, cebola, tomates, tomate concentrado, tempera e fica tudo muito bom. Este aqui é o blocotó. Está uma maravilha. De Benin, na África Ocidental, nós cruzamos todo o continente para experimentar a comida do segundo país mais populoso da África. Hoje o Nova África veio ao mercado de Addis Abeba, na capital da Etiópia, um dos maiores mercados a céu aberto da África. Aqui é possível encontrar de tudo um pouco, mas nós viemos ao mercado com um objetivo. Eu vim com a Nebiet comprar ingredientes para preparar a galinha doroê, que eles comem aqui só em dias especiais, como os feriados. A escolha da galinha não é simples. Nebiet é quem me ajuda. Ela trabalha neste restaurante tradicional da cidade. Na cozinha, quem manda são as mulheres. Os homens fazem apenas o serviço pesado. A galinha que acabamos de comprar no mercado já está cortada em 12 pedaços. Enquanto isso, na panela, cebola, óleo, pimenta vermelha e alho são refogados. Um pouco de água e o caldo vai se formando. Hora de colocar os pedaços de galinha, manteiga e um tipo de pimenta chamado macalacha. Tudo vai cozinhar até que a carne esteja no ponto certo. Um dos donos do restaurante é Dil, filho de uma tradicional família etíope e conhecedor de todo o simbolismo que envolve a culinária do país.
Em alguns lugares da África, alguns pratos devem ser comidos com as mãos. E para isso, elas são lavadas antes da refeição. Normalmente, na família, os mais velhos, os pais ou os avós, são os primeiros a comer. Depois vêm as mulheres. Lavar as mãos é um sinal de respeito. Normalmente são as crianças que fazem isso. Elas lavam as mãos dos mais velhos, dos pais e dos avós. Eles fazem isso porque os pais vão jantar antes deles. Você pode secar as mãos com isso. Agora, se há um convidado na família, normalmente o convidado é servido primeiro, antes mesmo da família. Isso mostra respeito aos convidados. Foi aí que a hospitalidade começou. Para nós, se trata de respeitar e servir. A galinha que compramos no mercado e acompanhamos o preparo na cozinha, enfim, vem à mesa. The preparation takes, as you have seen, the steps and the process and everything takes quite longer time. It is a lot of hard A preparação, o passo a passo desse prato e tudo mais, consome muito tempo. É muito trabalho para preparar o Doro Wat. E as mulheres da casa encarregadas de cozinhar normalmente gastam muito tempo nisso. Durante o preparo desse prato, é preciso checar a cada minuto para que a carne não cozinhe demais. É muito trabalhoso e, por causa disso, não é preparado diariamente. So, because of that, it's not normally daily prepared. Encerrado o almoço, um aroma nos convida para outra tradição etíope. E é um cheirinho bem conhecido pelos brasileiros. Conta a lenda que o café foi descoberto na Etiópia por volta do século IX. E como antigamente, o grão é torrado e moído na quantidade certa em que será servido. Parece até um cafezinho brasileiro, certo? Errado! Aqui, o café é servido de outra forma. Coffee is very much related in Ethiopia, so people make big deal out of coffee in different regions. O café é muito consumido na Etiópia, mas as pessoas consomem o café de maneiras diferentes nas várias regiões de toda a Etiópia. No interior, por exemplo, eles preferem colocar sal no café. Alguns misturam sal com manteiga e adicionam isso à xícara de café. E eles dizem que é assim que o café fica com o melhor gosto. Normalmente, bebo meu café com açúcar. Uma colher basta? Algumas pessoas não adicionam nada ao café. Sem açúcar, sem sal. Você gostaria de experimentar com sal e manteiga? Would you like to try the salt in the butter? A oferta é gentil, mas eu prefiro abusar da hospitalidade. As formas de se servir o café mudaram muito ao longo dos tempos e eu recuso o café etíope em favor do cafezinho brasileiro com açúcar. Daqui a pouco você confere um passeio pelo mercado de Marrakech e a preparação de um prato típico conhecido dos brasileiros, o cuscuz marroquino. A gente volta já. Nossa viagem gastronômica pela África não poderia deixar de passar pelo país mais rico do continente. Na África do Sul, a maioria da população já está acostumada a hábitos mais europeus e muitas das tradições da cozinha africana começam a se perder. Em Cape Town, esse restaurante vai na contramão da tendência e resgata a culinária africana tradicional. Criado há 20 anos por um casal de sul-africanos, o restaurante África Café serve receitas de toda a África. É o espaço mais africano na cidade de Cape Town. Quem nos apresenta o restaurante é a Portia Smith, a dona do África Café. O lugar fica num prédio histórico em que muito da arquitetura original foi preservada.
Então, este lugar, este prédio, antigamente era o prédio onde alojavam as mulheres, as escravas que iam ser vendidas. Alojavam-se nesse prédio. Então, é um prédio muito antigo, muito antigo. Os escravos eram muçulmanos e vinham da Indonésia e da Malásia nos séculos 17 e 18 para trabalhar nas fazendas da Companhia das Índias Orientais. O restaurante trouxe a África africana para os sul-africanos e também para estrangeiros. Muitas pessoas vêm e não sabem do que se trata a África. Elas têm estereótipos sobre a África, como se a África não pudesse ser chique, como se não pudesse existir um lugar limpo e legal. Na verdade, recebemos americanos que vieram ao nosso restaurante e disseram que isso não era a África, porque era muito limpo. This is not Africa, it's too clean. Quem entra aqui é recebido com uma pintura especial. Faz parte das tradições de muitas aldeias sul-africanas. É uma pintura de festa e uma forma de desejar boas-vindas ao visitante. Thank you. É tradição da casa. Você vai jantar aqui, tem que ser pintada. Tá bonita? E a comida? Essa é um capítulo especial. Fizemos questão de desfrutar na companhia da dona do restaurante. É nozes de macadâmia com frango. Foi o primeiro prato que ela inventou quando ela abriu o seu restaurante. What does it taste like to you? Great, okay. What do you think of it? Wow. Are you sure? I must eat it then and must taste. Fantastic. Essas bolas são bolas de batata doce com sésamo e queijo. Muito bom, muito bom. Muito bom. Pode-se comer assim, só, ou com este molho especial da... Um ensopado de carne de frango com nozes de macadâmia, bolinhos de batata doce com queijo fritos, mariscos, influências do Malawi, Etiópia, Moçambique, Marrocos e, claro, da África do Sul, tudo resultado da criatividade dessa sul-africana que resolveu desafiar os hábitos de um país que parecia virar as costas para toda a África. Depois de alguns anos, os clientes aprovaram a proposta de uma cozinha africana com toques de requinte de uma cozinha europeia. Diariamente, até 200 pessoas visitam o África Café. É um lugar muito especial, é muito divertido e o serviço é sempre ótimo. É a segunda vez que venho aqui. A primeira vez foi há 6 anos. Estava com um grupo grande de pessoas e passamos uma noite fantástica aqui. Então eu sabia que quando eu voltasse à Cidade do Cabo, eu tinha que voltar a esse restaurante. As pessoas normalmente têm dificuldade para escolher os pratos, porque o que você lê no cardápio é sempre diferente do que vem à mesa. Pensamos então que deveríamos trazer todas as comidas à mesa. Então todos poderiam dividir e funcionaria como o que chamamos de Ubuntu, uma maneira de comer na África, um banquete coletivo. Do sul para o norte da África, onde uma cozinha que já é bastante conhecida em várias partes do mundo, tem um prato que faz sucesso em qualquer restaurante. Hoje nós viemos a Marrakech, no Marrocos, conhecer um pouco mais da culinária deste país, tão famosa mundo afora por seus temperos exóticos, forte e apimentada. Nossa imersão nesse mundo de sabores e aromas começa aqui, na Jemaa El Fna, um dos mercados mais tradicionais, coloridos, barulhentos e divertidos do norte da África. Nas bancas do mercado, frutas secas, cristalizadas, preparadas com mel, gergelim ou caramelo. Sabores e consistências tão diferentes que a gente só consegue descobrir provando. How do you call it? Pistache? Pistache. Pistache from Morocco. Nos restaurantes do mercado, a comida de rua oferece opções àqueles que gostam de carnes de todo o tipo, mas há lugares também para os vegetarianos que encontram pratos super temperados.
Nas vielas da antiga cidade, um aroma de pão fresco toma conta de tudo. Os marroquinos são os maiores consumidores de pão do mundo. Cada pessoa consome mais de 100 quilos por ano. E o segredo está nesses fornos a lenha espalhados pela cidade. Diariamente, os marroquinos trazem para cá a massa que foi preparada em casa, segundo uma receita de família, e como há séculos o pão é assado de forma comunitária. Mas o pão não é a única especialidade da culinária do país. Aisha cozinha para recepções, casamentos e restaurantes. Sou recebida por ela na sala de seu apartamento com chá de menta. Enquanto eu fico aqui saboreando essas delícias do Marrocos, Aisha vai agora para o andar de cima, onde fica a cozinha, num outro apartamento. E aí eu fico aqui na sala de visitas, aguardando ela chegar com o cuscuz marroquino. No andar de cima, a filha de Aisha ajuda no preparo. Enquanto uma lava e prepara os legumes, a outra peneira a sêmola de trigo, matéria-prima do cuscuz marroquino. Na travessa de barro, chamada tahine, a sêmola de trigo é misturada com água. Ela garante que um dos segredos do sucesso desse prato é o tempo que gasta umedecendo a massa cuidadosamente. A consistência adequada só se alcança com paciência. Para a panela vão azeite, pimenta do reino, sal, gengibre e açafrão. A carne vem em seguida. Meia hora depois, ela joga na panela cenoura, nabo, grão de bico e cebola roxa. Os legumes que levam menos tempo para cozinhar, como abobrinha e berinjela, vão para a panela depois. Aisha nos conta que aprendeu a receita com a mãe, mas que até que conseguisse chegar à receita ideal, cometeu muitos erros. O cuscuz marroquino é servido tradicionalmente às sextas-feiras, o dia santo dos muçulmanos. Acontece também dele ser preparado 3 dias depois do falecimento de um parente próximo. É um prato especial e difícil de se preparar. Aprendi com minha mãe e só fui aperfeiçoando a receita com o tempo. Hoje, sempre que preparo o cuscuz, minhas filhas me acompanham para aprender a preparar o prato. Tarek Harabida é chefe de cozinha de um dos maiores e mais luxuosos hotéis de Marrakech. Ele começou a cozinhar aos 17 anos de idade e todos os 5 irmãos também se transformaram em chefes. Para ele, a especialidade da comida marroquina é resultado dos hábitos e da história do povo do Marrocos. A história da culinária marroquina é muito antiga, mas existem muitos relatos a respeito. O que podemos dizer é que o cuscuz é um prato que se originou em pequenos vilarejos e era feito por várias mulheres diferentes, o que explica a diversidade de receitas. Variedades diferentes de carnes e vegetais são aceitas com o cuscuz, o que faz dele um prato bem variado. O que fez com que o cuscuz saísse dos vilarejos e se tornasse um prato representativo da nossa culinária foi não só o sabor, mas também o modo de preparo, em que sempre se acrescentam novos temperos e especiarias importadas de outros países. No Marrocos, especificamente, adicionamos canela e açafrão, o que trouxe uma particularidade a mais para o sabor do nosso cuscuz. Mas para falar do cuscuz, que é a base da culinária marroquina, temos que voltar na história. Infelizmente, os historiadores marroquinos não escreveram muito sobre o cuscuz. Hoje sabemos que é um prato que tem mais de 2000 anos de idade. Existem vários nomes para o cuscuz. Na maioria dos lugares, é conhecido como cuscuz. Em algumas áreas, é conhecido como sukzu. E também podemos chamar de nama em alguns outros lugares. A preparação é bem fácil. Hoje em dia, pode-se comprá-lo pré-cozido ou até instantâneo para uma preparação rápida. Mas, de qualquer forma, é hoje o prato mais conhecido em todo o Marrocos. Eu gostaria de adicionar algo sobre a origem da palavra cuscuz.
A palavra cuscuz tem origem árabe e se refere ao grão do qual o cuscuz é feito. O cuscuz tem mantido seu valor na história por muitos séculos, desde o período colonial, sem nunca perder o valor que possui para a cozinha e a cultura marroquina. Quem quer conhecer mais dos hábitos e das cozinhas da África deve visitar os mercados, comuns na maioria dos países do continente. Neles, temperos, doces, frutas e comidas típicas fazem a festa dos visitantes estrangeiros. A diversidade de cores e aromas impressiona. Na Etiópia ou Moçambique, os vendedores são famosos pela cordialidade. Bem-vindo a Moçambique! Karibu, Tanzânia! Mas além de comida, encontra-se nos mercados muito mais. Artesanato, roupas, cultura, arte. Em Marrakech, fazem sucesso os encantadores de serpente. Comuns na Índia, eles também atraem a atenção dos turistas por aqui. Mas é preciso cuidado. Às vezes, as serpentes podem dar um susto nos mais desavisados.